Gente, boa noite. Vamos fazer hoje mais uma conversa, a penúltima aqui do Dança pra Cacilda. Vamos hoje conversar sobre algumas questões relacionadas ao mercado profissional para a dança contemporânea no Brasil, que se expandiu muito em várias áreas, mas que ainda tem alguns nós e algumas coisas que a gente precisa conversar. A gente, como todas as conversas aqui do Cacilda, a ideia é ser mesmo um espaço, fomentar um espaço semanal de discussão que não é espetáculo, que é a prática de estar junto, conversando. A gente tem feito isso desde abril. Hoje, sempre é uma coisa meio... Tem sempre um convidado, dois e mais pessoas que se agregam à discussão. Então, hoje vamos falar aqui um pouco, eu tentando dar uma mínima organizada, Fabiano Carneiro, que se quiser já vem para cá, lindo e formoso. Fabiano é o coordenador de dança da Funarte, então acho que pode nos ajudar a dar um pouco uma visão nacional, porque ele tem viajado incessantemente pelo Brasil, então pode falar um pouco de como está a situação, inclusive como estão os fomentos para o próximo ano, no que diz respeito à Funarte, que para nós é o grande fomento nacional, né, que a gente tem. Vou tirar partido do nosso residente das 2 semanas passadas, Marcelo Evelin, que está hoje de folga, mas vai falar aqui porque vai falar de uma perspectiva de um criador do Nordeste, com as limitações que isso tem. E como aqui a gente só explora, aqui é na base da exploração, a Carla Lobo, que é a nossa produtora executiva da ocupação e que nos dias vagos do Cacilda produz o FID, que é um dos mais importantes festivais de dança do país. Então a Carla vai falar também um pouco da situação de Minas, enfim. E a Carla também tem uma experiência muito importante como produtora de companhias, então um pouco esses entraves e esses mitos que nós temos sobre o mercado brasileiro. Então vou pedir para Marcelo e Carla sentarem aqui a gente fazer aqui um conjugado. Eu vou... Cabelos. Não pitou. Você pediu um cupcake? Quem vai ficar no cupcake? A Carla fica ali. Então, essas conversas, como vocês sabem, a gente grava, todas elas vão ficar disponíveis no canal do YouTube do Panorama e do Cacilda, então, assim, para referência futura. Então, às vezes eu faço algumas interrupções só para dar aquele contexto, assim, tipo, para o colega que está vendo daqui a 10 anos na internet, entendendo o que a gente está falando. Mas é uma ideia mesmo de registrar essas conversas e elas estarem aí para as pessoas consultarem depois e tal. Tem um telefone tocando que talvez seja o meu, então eu vou pedir para alguém, por favor, resolver esse problema. E a gente vai começar. Talvez o Fabiano pudesse começar para dar um pouco mais geral. O Fabiano está na Funarte há alguns anos e eu acho que pode dar um pouco esse antes e depois, assim, como era o mercado profissional de dança quando você entrou e como está hoje, né? Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade do Panorama, do Dança pra Cacilda, Eduardo Bonito, Naís Lopes, a todos que estão aqui nessa oportunidade. Eu estava pensando quando eu estava vindo para cá, eu tenho feito um trabalho de viajado bastante, mais do que eu posso e menos do que eu deveria, pelo Brasil, mas que eu acho que tem sido muito importante, porque estou conseguindo colocar um pouco as ações que vêm sendo desenvolvidas da Funarte e estava pensando nisso, assim, tem um modelo de colocar as ações que vêm sendo trabalhadas, explicar para as pessoas. Eu acho que essa poderia ser uma oportunidade importante. Acho que aqui no Rio também, às vezes a gente não tem esse espaço para poder divulgar. Eu tenho um material que eu trouxe aqui, se for importante. Você acha que quer mostrar agora, quer fazer uma passada com eu acho que fazer uma passada e depois a gente voltar para você falar que é um pouco das ações. Um pouco das ações. Mas assim, uma coisa mais pessoal, assim. Mais pessoal. Eu trabalhei durante 16 anos na Secretaria Municipal de Cultura em Porto Alegre, como gestor dos espaços da Prefeitura de Porto Alegre. E estou na Funarte desde 2007. Costumo dizer para todo mundo, faz 21 anos que eu trabalho dentro do serviço público, dentro da área cultural. E acho que a gente tem alguns problemas, entraves burocráticos dentro da administração pública, mas que acredito muito que no meu papel de gestor é estar presente em cada lugar, sabendo quais as necessidades, para que a partir daí nós possamos trazer isso para dentro da burocracia e da formalidade e tentar trabalhar com isso, né? A gente
sabe, dentro dessas possibilidades que às vezes são um pouco restritas devido às leis, mas antes de tudo eu acho que a gente trabalha com cultura, e a cultura tem sim a sua especificidade, e se nós não estivermos em loco, a gente nunca vai saber o que pode ser melhorado, o que pode ser trabalhado nesse sentido. Quando eu entrei na Funarte em 2007, nós tínhamos somente o grande guarda-chuva que era o Prêmio Clausiana, né? Que ele abrigava desde quem queria circular com o espetáculo até para quem quisesse produzir um livro. Isso para nós, durante muito tempo, é um problema, assim, né? A gente só tinha um grande prêmio, e a partir daí a gente foi separando e abrindo as caixinhas. Eu entrei como eu era gerente, logo depois entrou o coordenador, o Leonel Brum, ele saiu, eu assumi, e, enfim, estou desde 2007 lá, mas acho que não existe fórmula, né? Nem para os editais, nem para as ações, mas a gente tem que estar sempre sabendo essas necessidades, em cima das demandas, e a partir daí trazendo para a nossa realidade e abrindo frentes de trabalho. Mas acredito que também temos muito ainda para fazer. Temos a nossa guerra interna lá dentro, porque a coordenação de dança ela está submetida ao Centro de Artes Cênicas, né? Para quem não conhece a estrutura dentro do organograma da Funarte, nós temos vários centros: o Centro de Artes Cênicas, Centro de Música, Centro de Artes Visuais, Centro de Programas Integrados e Centro de Música, Artes Visuais. Bom, e dentro do Centro de Artes Cênicas é dividido em 3 coordenações: coordenação de circo, coordenação de teatro e coordenação de dança, e a Escola Nacional de Circo. Então, quando eu falo a gente tem a nossa guerra interna, é o teatro, a dança e o circo, né? Questão de orçamento, questão de ações, nós temos que mostrar resultado dentro disso. Mas, basicamente, é isso, assim. Eu acho que tem muito ainda para ser feito, acho que a gente vem melhorando, aperfeiçoando, trabalhando para que as coisas aconteçam. Não é fácil, a gente tem uma restrição orçamentária que às vezes até nos dificulta, né? Para a gente ir para o Piauí, muitas vezes eu não tenho uma passagem porque existe uma contenção, isso não é do Ministério do Planejamento, que baixa que para a gente estar em determinados locais somente sendo gestor de um determinado convênio, né? Então isso às vezes dificulta, mas a ideia é sempre estar presente dentro das necessidades. O Brasil é muito grande, né? E cada estado, cada região também tem a sua necessidade de poder estar presente e ver o que está acontecendo. Eu queria botar 2 contextos aqui, que depois eu queria passar primeiro para a Carla, que tem uma experiência também de gestão local lá em BH, mas também dessa relação do próprio FID com a Funarte, que a gente já vai há muitos anos. Queria fazer 2 contextos. Um é que a gente fala de um lugar, no meu caso, no caso da Carla, de 2 festivais que são uma coisa chamada Circuito Brasileiro dos Festivais Internacionais de Dança, que surgiu em 2005 como uma forma de compartilhar ações entre os 4 festivais mais antigos da dança profissional brasileira, que são a Bienal do Ceará, o Festival Internacional do Recife, o FID, Fórum Internacional de Dança de Belo Horizonte, e nós do Festival Panorama. É importante falar disso porque a Funarte foi o primeiro órgão que entendeu o circuito como uma coisa estratégica, e desde então tem feito um apoio direto ao circuito, que na nossa opinião é um avanço para as políticas públicas no Brasil. No entanto, é importante a gente pensar que a gente vive no Brasil desde 2010 uma questão que, quando a gente fala de fomento na área da cultura, todo lugar que eu vou falar hoje em dia eu falo disso, porque isso tem que ficar registrado, porque isso é tão absurdo. Em 2010, no apagar das luzes, 2010 estou falando, né? Em 2010, no apagar das luzes do Réveillon, no dia 29 de dezembro, o Congresso meteu na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do país, ou seja, que rege como se gasta o dinheiro federal brasileiro, enfiaram um parágrafo proibindo o Ministério da Cultura e o do Turismo, e apenas esses, de fazer investimento direto em qualquer organismo que não seja governo. Então, desde 2010... Repasse de verba. Todo repasse de verba, ou seja, o Ministério da Cultura é legalmente impossibilitado de fomentar a produção independente brasileira. Essa é a realidade que a gente tem no Brasil hoje. O turismo também,
mas parece que o turismo já conseguiu algumas subterfúgios nessa LDO agora para conseguir fazer algumas coisas. Isso vem de denúncias de corrupção, de mau uso da verba pública. Eu não preciso nem entrar aqui no mérito de que se acharam que estava corrupto na cultura, imagina no resto, né? Não vamos citar o Ministério do Transportes, o Ministério do Enfim. Então, por razões políticas, uma grande parte da relação entre o Estado, o fomento e as instituições privadas que fazem sem fins lucrativos, que é só quem pode receber repasse direto, em tese, ficou impossibilitada. Então, isso gera uma coisa que poderia ser boa, que é o que nós estamos vivendo nos festivais e muitos outros projetos, que é a necessidade da intermediação para repasse federal de uma instituição pública, municipal ou estadual, que faça uma parceria com o projeto para poder receber o repasse e usar naquela sua cidade, no seu estado, que em tese não é uma coisa má de todo, porque isso força uma colaboração entre os entes de fomento, só que na prática torna-se uma burocracia quase impossível de realizar. O Fabiano vive, provavelmente das 12 horas de trabalho dele, 8 são resolvendo o problema de convênio. Então eu quero botar esse contexto porque eu acho que quando a gente fala de um mercado profissional de dança no Brasil, a gente tem que lembrar que não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, uma imensa quantidade do que se chama de mercado profissional é fomentado pelo Estado nas artes. Porque senão você cai numa lógica de mercado que tem outras regras e outras coisas. Então, existe a indústria cultural, que em muitos casos, autossuficiente com as leis de mercado de demanda e oferta, e existe a produção artística de um país que não necessariamente atende às leis de mercado. Essa produção artística é fundamentalmente financiada pelo dinheiro público em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil nós estamos com muita dificuldade de fazer o governo entender que o edital não é o único formato. O edital virou o único formato, o edital resolve o problema. Você não precisa se preocupar com uma política pública específica. Você cria um edital para o país inteiro, distribui por região. O Fabiano conhece bem minhas críticas ao modelo do Klaus Viana. Quem me conhece sabe o que eu acho desse modelo distributivo por região, de cotas por região, que lhe gera o que ele legitima, que a gente pode depois falar, porque tem impacto direto no que se chama de mercado profissional. Mas a questão é que a política de editais não dá conta. Então, como que os artistas brasileiros estão conseguindo ter a sua atividade profissional entre o patrocínio e os editais? E como que os artistas... Para mim, a maior discussão é como que se pode pensar numa real profissionalização de um setor que nem os patrocínios e nem os editais prevêem, por exemplo, a legislação trabalhista em vigor. É uma questão real, né? Quando você ganha um edital e você diz que vai contratar 6 bailarinos durante 8 meses para trabalharem por RPA, você está desrespeitando a lei trabalhista brasileira. No entanto, é o que o edital quer que você faça. É o que o patrocínio quer que você faça. Então, há muitas questões em torno da profissionalização que para mim são importantes. A Carla, que também é uma pessoa com muitas críticas a fazer, poderia ser a próxima a dar aquela desanimada inicial, para depois a gente vir com soluções incríveis, que tudo vai dar certo. Eu não sei nem por onde começar, mas é que são muitas coisas mesmo. Bom, na verdade eu caí na cultura de paraquedas, né? Eu sou arquiteta e entrei na cultura através do FID, quando a Adriana Banana me convidou em 1996 para dirigir o FID com ela. E entrei e estou até hoje, né? Esse ano o FID completa 16 anos de existência. E nesse tempo todo, além do FID, sou produtora da companhia. Eu já falo até fui, porque a companhia não tem recurso, então ela está acabando. Então, eu falo eu fui produtora porque a gente não tem o que produzir. A companhia da Adriana, já produzi turnê da Lia Rodrigues, enfim. Então, a minha participação como produtora na área de dança é quase que 100%, assim. O além foi eventos de música e tudo mais. E realmente, começando pelo lado do FID, assim, em 16 anos eu vi o FID crescer até 2000, e aí de repente, em 2000, se não me engano, em 2006 ou 2007, a gente teve o máximo que a gente conseguiu de patrocínio, e de 2007 para cá a gente tem uma curva assim. Todo ano eu tenho menos patrocínio. O FID é feito pelas leis de incentivo, é feito com convênio com a Funarte,
Todo ano a gente começa do zero, porque isso também a gente, mas tem 16 anos, então fica fácil. Não fica nada fácil, todo ano a gente começa do zero, mesmo a gente mostrando todos os resultados de 16 anos, não só de público, mas de fomento à produção local, quantas companhias já passaram pelo FID e que foram criadas dentro do FID, no programa Território Minas, e que hoje fazem turnê em várias cidades do mundo. E não adianta, com todos esses resultados, todo ano, projetos de lei de incentivo, lei municipal, lei estadual, lei federal, convênio com a FUNARTE, que a partir de 2010, como a Anaís falou, foi ficando cada vez mais difícil, tanto que em 2011 nós não conseguimos um parceiro para viabilizar o convênio, ou seja, nós perdemos o convênio porque nenhuma instituição pública de Minas Gerais quis fazer o convênio para a gente. Porque o convênio dá muito trabalho, tá, gente? Isso é uma coisa para vocês entenderem. O órgão público tem que botar uma pessoa só para fazer isso, é uma coisa que não é, de fato, pensada para funcionar. E não é só isso, tem a questão também de que o convênio, a FUNARTE entra com 80% e o nosso parceiro, o órgão público, tem que entrar com 20% do valor do convênio. Não pode estar inadimplente, isso é importante falar. E o órgão público não pode estar inadimplente, porque é muito difícil de acontecer isso no Brasil. Não vou nem entrar no mérito do convênio, senão a gente não sai daqui. Na verdade, a questão do convênio, o que mais me incomoda, e aí eu tenho que falar por Belo Horizonte, que além de não dar os 20%, eles não deixam a gente receber os 80%. Isso é que é mais absurdo, ou seja, eles tiram os 80% da gente do Estado, na verdade, porque não querem dar 20%. E nós não estamos falando de valores exorbitantes, de forma alguma. E aí, quando eu vejo uma prefeitura se mobilizar inteira, no caso de Belo Horizonte, para se fazer o FIT, o Festival Internacional de Teatro Palco e Rua, que é um maravilhoso festival que tem em Belo Horizonte há vários anos e que eu acho que merece todo o apoio, mas não pode ser só ele. Então, assim, fica o FID, o Festival Mundial de Circo, que também foi buscar parceria em Pará de Minas, porque nenhum órgão de Belo Horizonte quis fazer o convênio da FUNARTE. Eu, esse ano, felizmente, consegui com a Prefeitura de Nova Lima. Então, assim, é muito absurda essa situação. Assim, eu tenho que sair da minha cidade para buscar parceria no órgão público fora. E patrocina a mesma coisa, lei de incentivo. O Ministério da Cultura realmente dá vontade de publicar as diligências assim, do meu projeto. Eu liguei para a Anaís e falei, eu não estou acreditando no que vem assim. Mandei o projeto para aprovação, um projeto que tem 16 anos. A menina fala assim, quem analisou, para que serve esse evento? As perguntas eram desse nível, assim. Porque esse evento deve ter apoio do Ministério da Cultura. Porque esse evento precisa de benefício fiscal. Qual é o real custo-benefício para a sociedade? Eu vou só falar que o FID, desde a sua criação, o ingresso custa R$4 inteira e 2 para qualquer espetáculo desde sua criação. E aí, quando me volta um parecer desse nível, realmente dá desânimo de continuar fazendo qualquer evento. Perguntar para que eu preciso de benefício fiscal? Enfim, produção. Aí eu contei só uma parte do evento, né? Falando da produção de espetáculo da companhia da Adriana, uma coreógrafa que tem 20 anos de trabalho, nunca foi aprovada no Klaus Viana, nunca foi aprovada numa Petrobras, nunca foi num edital de Petrobras, nunca foi aprovada em nenhum edital de fomento à dança. Será que o trabalho dela é realmente tão ruim assim? Será que ela escreve tão mal assim? Bom, não é porque eu sou produtora, não é porque eu sou sócia, mas uma pessoa que já dançou fora com a Alan Platel, que já dançou com Trisha Brown, que fez mestrado em dança e faz um doutorado em dança e faz uma pesquisa em dança há anos, acho que pelo menos em algum ano desses 20 anos merecia ganhar um prêmio que fosse, né? Rumos, né? Hã? Rumos, né? Rumos.
Mas Klaus Viana, que todo ano ela entra, Petrobras de manutenção de companhia, nunca ganhou. Nunca. E lei de incentivo para o projeto, para o trabalho da Adriana, esse é impossível. O trabalho que ela faz não é para dar visibilidade à companhia, à empresa nenhuma. Realmente a companhia dela precisa de um fomento que não pense que vai fazer um trabalho comercial, que vai vender e nada. Então, assim, é o que eu falei, eu fui produtora e realmente eu estou parada. A companhia da Adriana está parada, falta de incentivo. Eu queria aproveitar esse momento animador da Carla para falar que... por que eu acho importante a Carla desse depoimento? Porque a gente tem uma sensação, e é uma sensação que eu tenho, por exemplo, nos textos que são publicados lá no Dança, né, que é um portal de internet sobre dança contemporânea que eu dirijo, e que a gente tem de ouvir das companhias, e o volume, eu tenho 3 medições do mercado de dança que me chegam, né? Um é o que chega no Dança, que a gente recebe de comentário, que a gente recebe de texto, com as coisas que estão acontecendo. A outra é falar com as pessoas. E um terceiro que é a pilha de DVDs que vai chegando na minha mesa, porque todo mundo que ganha Klaus Viana, Fomento de São Paulo, Fomento de BH, todos os fomentos do Brasil viram um espetáculo que depois é mandado para o Panorama, em sua grande maioria. Então, você vê a pilha de trabalhos que chegam. Então, se você só olha para essa pilha, te dá uma falsa impressão, na minha opinião, e é isso que eu queria que os meus companheiros, sobretudo Marcelo, que é um artista que, ao contrário da Banana, ganha muito de tal, eu queria falar um pouco disso. Há uma falsa sensação, na minha opinião, falsa sensação, de que o mercado de dança contemporânea está imenso no Brasil nesse momento. Por quê? Tem muito edital mesmo. Se você soma os orçamentos, tem muito orçamento para edital. Né? Aqui no Rio de Janeiro foram 5 milhões. Há um rumor de que isso vai aumentar para o ano que vem. São Paulo tem muitos milhões nesse momento. Belo Horizonte já não tem. Esquece BH. Mas os outros estados têm aumentado sua quantidade de editais. Bahia, né, Sérgio, também é um fomento importante, apesar de que o resultado desse ano foi bastante discutido pela classe, nas escolhas, mas é um edital importante. Paraná. E o próprio Klaus aumentou de valor também, né, Fabiana? Então, a gente, claro que isso é positivo, mas a minha pergunta é, isso está refletindo numa melhor profissionalização do mercado? Porque o que eu vejo chegar na minha mesa é, em grande parte, o que eu chamaria de uma produção semi-profissional. Semi-profissional no sentido de serem pessoas que não vivem daquilo, pessoas que estão fazendo aquilo no seu horário vago, porque o dinheiro que se ganha não é suficiente. E, em muitos casos, e aí é uma discussão para a gente fazer, são projetos que, de fato, não têm uma pesquisa artística profissional em dança. Aí eu não estou discutindo método, se eu gosto, se eu não gosto, se é bom, se é ruim. Estou discutindo metodologias, resultados cênicos, propostas artísticas, que são um domínio ainda semi-profissional e que estão validadas pelos editais do Brasil inteiro. Que ganhou o seu edital, ganhou o prêmio tal, é profissional, está lá no edital. Então, eu tenho uma questão sobre isso, porque eu olho os bailarinos, desde que eu comecei a trabalhar, a escrever sobre dança, comecei a escrever sobre dança em 1994, e dirijo o Panorama desde 2005 com o Edu, mas estou no Panorama desde 2001. Então, assim, tem um tempinho aí, e é claro que há uma melhoria das condições de se produzir dança contemporânea no Brasil. Domingo a gente foi fazer lá uma conversa depois do último espetáculo da temporada da Pororoca da Lia, do Piracema e Pororoca, e a gente brincou que era uma reunião das Spice Girls, assim, que eram as 4 primeiras pessoas da companhia da Lia, Lia Rodrigues, Marcela Levi, Micheline Torres e Denise Studes, outras 3 grandes criadoras hoje brasileiras, e eu falando sobre como era quando a companhia começou. E quando a companhia da Lia começou, não existia fomento para dança. Nós estamos falando dos anos 80, nós estamos falando de 91, 92. Não tinha nenhum fomento para dança no Brasil inteiro. Claro que... A primeira turnê internacional da Lia eu produzi foi em 1999. Não tinha nada, não tinha dinheiro no Brasil. Então, é claro que há uma melhora. Agora, o que a minha pergunta é, vamos continuar só aumentando os dinheiros que tem para dança sem pensar em como esse dinheiro pode refletir uma profissionalização real do mercado? Porque eu não vejo as pessoas que fazem dança terem vidas de profissionais. Eu vejo eles terem vidas de amadores, mesmo, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista de como a sua vida pessoal é afetada por isso. Então, não é por acaso, e aí depois vou aproveitar a presença de um professor universitário recém-concursado para nos dar esse depoimento, não é por acaso que nós pulamos de 6 graduações para 40 em 6 anos, 7 anos. Há todo um mercado universitário que está suprindo uma profissionalização do mercado de dança que a área de produção artística não consegue suprir.
Queria colocar isso porque para mim, angustiante ver os números aumentarem. Todo mundo aumenta. A Petrobras aumentou, o Claudiano aumentou, os fomentos estaduais todos aumentaram e eu continuo vendo os bailarinos recebendo numa notinha do amigo, na RPA da esquina, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma profissionalização real no mercado. Isso para mim é a maior questão. Ficou por último. Eu tô aqui espremidinha de Fabiana e Anaíse, assim, sem realmente saber o que falar com todos esses dados. Quer sentar aqui, velho? Aí você solta. Não, agora eu vou ficar aqui encolhidinho, que maravilha. Não, eu acho que tem muita coisa ainda que está sendo dito. Eu estou tentando ver como é que eu falo a partir do lugar de artista, e a partir do lugar de artista que é assim, está fora do eixo Rio-São Paulo. Existe uma diferença aí. Eu fico até curioso para ouvir a Anaísa sobre a coisa dessa distribuição de cota, que eu também tenho várias críticas, mas a verdade é que se não tinha nenhum edital no começo dos anos 90, no começo dos anos 90 não se falava nesses outros lugares como uma possibilidade de se fazer alguma coisa, era uma coisa fora de cogitação, de se pensar no Piauí, fazer alguma coisa que represente, que contribua de alguma maneira à dança do Brasil. E hoje em dia a gente já sabe que isso, não só com o Piauí, mas a própria Bahia, que sempre foi um lugar, hoje em dia produz o Ceará, Recife, enfim, todos esses lugares no Nordeste. Rio Grande do Sul, Curitiba, Ceará, Bahia, tem bastante representantes aqui. Tá ótimo, estamos todos representados. Eu não sei, eu fiquei muito tempo na minha vida fora do Brasil e, de alguma maneira, seguindo uma maneira de edital, de subvenção pública que eu, às vezes, estando aqui no Brasil agora, interessado em estar no Brasil mesmo, trabalhando e vivendo, eu fico me perguntando se... esse ponto também eu acho um ponto muito interessante, de pensar assim, todos esses editais e o que está resultando a nível de profissionalização realmente. No Piauí, gente, a nível de subvenção, assim, exemplo, a subvenção que eu ganhei do Estado do Piauí para fazer o Matadouro, que foi 26 mil, que estreou em novembro de 2010, eu não recebi ainda. Mas como eu não recebi ainda, eu não sei quando vou receber. E como eu precisei fazer o trabalho, porque tinha uma estreia marcada e tudo, eu pedi um empréstimo a uma amiga rica que está me cobrando o preço de caderneta de poupança, quer dizer, não está me cobrando juros de caderneta de poupança, e eu tenho pago isso pouquinho desde 2010 com os cachês da companhia. Mas ainda está longe de eu conseguir, né? Felizmente ela não está me pressionando, mas é sempre cada cachê de espetáculo tem uma mordidinha ou mordidona, dependendo, para pagar a essa amiga. Lá, além de ter o problema assim, de como a gente se organizar com o dinheiro de lá, seja da prefeitura ou do governo do estado, tem esse problema, por exemplo, de ter muitos editais e não ter profissionalização, isso se acentua lá. Por quê? Porque é longe demais. Então vai em Clausiana, que é bacana a gente pensar, tem que dar um Clausiana pro piano de vez em quando e tal, e a coisa realmente cai num lugar muito quase nada profissional. Quer dizer, ganhei um prêmio, vou ficar com esse dinheiro e vou fazer alguma coisa ali e pronto, eu não tenho nenhum tipo de interesse em botar esse trabalho para circular ou de profilar de alguma maneira esse trabalho para festivais ou achar uma maneira de fazer circular. É uma coisa de ganhar esse dinheiro, fiz esse trabalho, apresentei ali 2, 3 vezes e acabou. Não tem nenhuma discussão, faço a prestação de conta. Então, assim, é uma faca de 2 gumes que eu não sei realmente como resolver. Né? Então, assim, eu fico me perguntando, e aí já é esse nível de sugestão para tentar fazer um otimismo aqui, já jogando assim uma sugestão absurda, eu me pergunto se esse problema, uma das maneiras de se pensar esse problema não seria quase dividir, e aí estou falando também do lugar do artista, esses editais, essas subvenções que tem no Brasil, a grosso modo, assim, 3 categorias. Artistas ou companhias que estão realmente precisando de uma continuidade, quer dizer que não adianta dar um Clausiano para fazer uma coisa 6 meses e pagar sem estar no lei trabalhista, sem pagar férias, sem pagar nada, fazer do jeito que dá.
um tempo maior para que o trabalho realmente, não só o trabalho artístico, no caso a peça, o espetáculo, mas todas as outras ações de formação de artista, de formação, de intensificação de mercado, para que isso possa acontecer. Aí eu estou falando de 2 ou 3 anos, até 4 anos, quer dizer, a Petrobras agora abriu 3 anos ao invés de 2, que eu já acho uma vantagem, porque realmente possibilita a gente pensar mais a longo prazo. Um tipo de edital para novíssimos, essa semana tem novíssimos aqui, que eu acho uma coisa muito importante ser pensada no Brasil, assim, o que é novíssimo? Porque de repente está todo mundo no mesmo barco, entende? Uma pessoa que está trabalhando há 30 anos, que trabalhou não sei onde com um monte de gente, com um monte de gente que está começando agora. E aí eu acho quase injusto, tanto para o que está começando, como para o que já está, porque aí tem que achar um meio termo aí, que eu acho complicado. Então, assim, me pergunto se esses novíssimos também não tem que se pensar maneiras de como alavancar essas carreiras, de como não só achar lugar para expor esses trabalhos como trabalhos de jovens criadores, por isso mesmo é capaz de gerar um interesse, de trazer coisas novas, porque a gente tem que ver que tem que acreditar nas pessoas jovens que estão trazendo outros parâmetros para a gente pensar a dança hoje em dia. E aí uma terceira seria realmente projetos específicos que seja, a Georgia quer fazer um espetáculo, como o Henrique, que ela pensou em total, então é um espetáculo, é uma criação que tem um tempo, que tem um custo, e ela fez essa criação como experimento. Então assim, o fato de eu acho que está tudo embaralhado complica muito. Agora, lá no Nordeste, eu não sei como fazer, porque, por exemplo, se não fosse os Clausianas da vida, a Petrobras, isso aqui não existia, saía do mapa, entende? Porque realmente a gente tem agora 2 anos da Petrobras, mas é para fazer exatamente tudo que a gente começou a fazer há 7 anos atrás, quando estava no teatro da prefeitura, ou seja, formação de público, formação de ambientes para dança, reuniões com a classe da dança, formação de novos artistas, o próprio espetáculo, a circulação, a manutenção do galpão como espaço de treinamento e de apresentação, absolutamente tudo. Inclusive, por exemplo, imprensa, porque aí a gente chegou à conclusão de que assim, tem que trabalhar nós com a imprensa. Então, contratamos uma pessoa que tem uma noção melhor de imprensa, arte cultural, porque lá não existe, para dialogar com os meios, os jornais, as televisões de Teresina. Porque se eu for dialogar, é assim, você está querendo uma capa. Eu te dou, Marcelo, eu te dou a capa porque eu sou amigo da tua irmã. Sabe assim? É nesse nível. Então, assim, tem agora uma public relation de São Paulo que está conversando com os órgãos, esteve lá visitando as editoras, os editoriais de jornal, conversando com as pessoas e tentando fomentar de alguma maneira uma visão mais crítica, que não chega a ser crítica do espetáculo, só assim, saber copiar o release direito, sabe? Porque escrever release também não vai, só copiar o release sem mudar a ordem da coisa para não dizer outra coisa que não tem para dizer. Então, assim, eu não sei como eu posso ajudar. Além, eu tentei de tudo ser otimista, gente, porque assim, eu acho que tem algumas coisas acontecendo aqui, mas eu também concordo que é necessário se conversar, porque esse dado da banana não ganhar, a Anaís brinca, mas eu estou chocado, que eu ganho muito edital, o Fabiano disse assim, mas não o suficiente. Pois é, mas depois a banana, né, é uma loucura, né? É uma loucura, né? Assim, porque realmente a banana é uma pessoa que faz muito tempo que trabalha, e além de ser coreógrafo, de ter dançado com isso, com aquilo outro, eu acho que a ação, a própria ação do FID é uma ação importantíssima como formação para dança em Belo Horizonte. Eu fui no FID em 98 e de novo em 2010, são 9. 10, por aí. E vi a diferença que faz na criação de Minas Gerais. Mas você sabe que, por ela ser diretora artística do FID, isso atrapalha muito ela ser coreógrafa. Primeiro, ela não se coloca dentro do FID, né? É uma questão ética, ela não pode se colocar. Ou seja, ela não consegue, então, dar a visibilidade que o FID dá para todas essas companhias que a gente tem o programa Território Minas, que a gente tem um programa que é de bolsa de pesquisa, então o FID pega parte do nosso patrocínio e patrocina um grupo ou uma
criação ou um artista, a gente coproduz com valores pequenos, mas é a forma da gente conseguir, além de dar professor de dança, de chamar alguém para dar palestra para eles e tudo mais. Então, assim, isso é um ponto negativo na carreira de coreógrafa dela, mas, por outro lado, é isso que o FID faz, que é uma ideia dela, ela pensa para os outros, mas não pode tirar proveito para si. Eu só queria falar uma coisa dessa mistureba aí, que além da mistureba dos editais, que o Fabiano está contente porque ele vai contar que o Cláudio não é mais misturado, né? Esse novo que foi anunciado agora tem uma separação. Tu quer contar? Não, você conta. Ele está contente ali que ele vai dar uma notícia boa. Mas, não, mas eu queria dizer que é o seguinte, eu queria recolocar essa questão de outra maneira, porque é claro que quando eu do Sudeste, e eu falei isso num evento de economia da dança lá em Salvador, e fui praticamente apedrejada pelas pessoas de Salvador, porque eu falei que eu acho que as cotas regionais são um problema da maneira como elas são pensadas hoje. E aí, claro, para mim que estou no Rio de Janeiro, que dirijo um festival que tem mais orçamento do Brasil, fica dificílimo, né, de eu falar isso e as pessoas não ficarem com raiva. Mas a questão não é um problema de ter cota, eu concordo, Marcelo, que sempre o Klaus tem essa questão. Se o Klaus não tivesse existido, não existiria várias companhias que hoje produzem na base do Klaus, isso é óbvio. A minha crítica, e posso falar publicamente, porque eu já falei 1 milhão de vezes no ouvido dele, é o Klaus não ter, ao longo desses anos, para usar o Klaus como exemplo de um edital que é de muita importância e com um alcance muito grande, né? Mas os editais regionais, estaduais, têm o mesmo problema. Ao você fazer a cota, você tenta dar um tratamento igualitário, ou minimamente compensatório, para coisas que estão, de fato, historicamente, em lugares muito diferentes. E você continua sem remediar a diferença que esses lugares têm, que é fundamentalmente de formação, que é fundamentalmente de acesso à circulação de bens culturais. Quer dizer, quando a gente fala, tem que dar uma cota, por que originalmente tem uma cota? Por que tem uma cota para a região norte? Porque se não der a cota para a região norte, originalmente no Klaus, a maioria dos projetos que ganha são os projetos do Sudeste, da Bahia, ou do Sul. Por quê? Porque é onde as pessoas têm maior nível de escolaridade, onde as pessoas tiveram mais acesso à formação em dança, onde as pessoas têm mais hábito de escrever projeto. Então, se você fizer uma análise puramente meritória, sem considerar de onde aquele projeto é natural que os projetos das regiões que têm melhor nível educacional historicamente que já têm editais, vão apresentar projetos melhores. E esses projetos vão ganhar. Então, é claro que tem que ter a cota. Só que não adianta fazer a cota e anos depois não ter sido feito nada para remediar essa diferença. Porque aí o que vai se acumulando? É a companhia da Dona Nonoca, do não sei onde de Manaus, que ganha o mesmo prêmio que a Geórgia para produzir uma peça. Aí você vai olhar o trabalho da Dona Nonoca, a Dona Nonoca não é uma companhia, ela é quase que um conjunto de professores de dança de uma escola. É muito limítrofe o que acaba entrando nessas regiões por causa da cota. Essa é só para esclarecer que, assim, eu acho que tem que ter um olhar específico para as regiões do país e para as suas especificidades, o que eu reclamo é que seja ainda mais específico do que só a cota. E pense nesse contexto em que essa dança é produzida lá. Quando eu fui no festival de Goiânia, lá do nosso querido Sacha Witkowski, que é uma coisa importantíssima para a cena do Centro-Oeste, uma iniciativa mínima, que está pensando na profissionalização desde o começo, muito, muito importante. Uma das coisas que se falava lá era isso. Eu sentei um dia para almoçar com professores lá de Goiânia e estávamos discutindo a questão dos festivais competitivos e dos festivais profissionais brasileiros, que é uma divisão muito imensa do que significa a dança no Brasil. E uma das professoras lá do curso técnico, que ela não tinha nessa época a graduação, virou para mim e falou assim: mas eu queria perguntar o seguinte, eu sou professor, tenho uma companhia profissional de dança contemporânea e eu fico às vezes 10 meses sem salário. Só ganho quando eu ganho um edital do Klaus do Centro-Oeste, qualquer. Uma menina que estudou comigo, ela dá aula numa companhia de balé aqui de Goiânia, ela não tem carteira assinada. Quem é amador e quem é profissional? A gente trata quem dá aula de dança em academia como dança amadora. E a gente se trata como profissional. Mas acho que a gente tem que pensar que profissionalização quer dizer também, não é só ganhar edital, quer dizer. Esse que é o meu ponto, entendeu? A gente tem que pensar para além de só fomentar a produção. Como é que essa produção está sendo capilarizada para os profissionais que estão trabalhando nessa produção, entendeu? Pode falar disso. Aonde? Fala aí. Não, baseado nisso tudo, eu queria realmente Mostra aí apresentar essas... Vamos sentar ali para você apresentá-la, que aí já... Então, uma mãozinha. Tomzinho, ajuda ali. Eu queria começar também dizendo assim, eu acho que a gente está num momento bem
especial agora. Assim, a gente teve, semana passada, o lançamento das ações, né, da Funarte para 2012, 2013, um momento especial nesse sentido. Tem uma questão também que... tem o lançamento das ações já estabelecidas, 2012, 2013. Acho que também a gente está num momento de renovação dos colegiados setoriais de dança, que é uma questão bem específica. Para quem não sabe, o colegiado setorial é um órgão consultivo do Ministério da Cultura e a gente está agora nesse momento, inclusive terminou as inscrições agora dia 26, das inscrições desse colegiado setorial para renovação do colegiado. Né? O colegiado é separado, são 15 membros, que por setores, são 17 setores dentro do Ministério da Cultura, 17 setoriais. E esse órgão, ele discute, fala, representa a categoria. Então é importante a gente também tomar isso como base, porque são as pessoas que estão ali que vão nos representar, a nossa linguagem. Né? Tivemos mais de 500 inscrições no Brasil todo para essa renovação de colegiado setorial. Bom, em cima das ações, coordenação de dança, né, como eu falei, está dentro do organograma como... Dá para enxergar legal? Tá. Coordenação de dança, coordenação de circo e coordenação de teatro, dentro do Centro de Artes Cênicas. Nosso objetivo para esse ano é desenvolver novas políticas públicas para a área, identificar, registrar e divulgar as atividades do setor, intensificar as atividades, que eu acho que isso é uma das coisas que cada vez mais a gente tem que também ver as ações, ter esse objetivo. Dentro do serviço público, muitas vezes é muito difícil a gente fazer uma análise e ver o quanto é importante a gente dar continuidade, se as ações deram certo ou não, porque é uma roda, né? A gente tem que estar sempre mostrando ali, e eu acho que é importante a gente também fazer essa avaliação do que teve um significado e o que foi importante dentro dessas ações. E mais do que isso, fomentar novas ações que atendam às necessidades específicas da dança. Em 2007, como eu falei, a gente tinha só o Klaus, né, que era esse grande guarda-chuvão assim, que abrigava o Brasil todo. Naquele tempo, nós tínhamos, o prêmio ele era estadualizado, era ainda pior. Depois eu vou falar do Clausiano. Mas surgiu a necessidade da gente saber quem são os fazedores da dança no Brasil. E uma das ações que nós tivemos... Está conseguindo ver, não? Fazer isso também com ferramenta que não precisavam de dinheiro, não precisavam de um orçamento próprio. Nós criamos o cadastro da dança. Esse cadastro também está sendo muito importante, porque a partir daí, hoje nós temos quase 3.000 pessoas cadastradas. A partir daí nós conseguimos saber quem são os fazedores da dança no Brasil. É um cadastro que ele é espontâneo. Esse aqui é o modelo da página, né? Então você coloca desde individual, coletivo, grupos, companhias, periódicos, pessoas que queiram se cadastrar espontaneamente. E ele serve como instrumento de pesquisa também. O pessoal do Norte quer levar um grupo de dança do Rio de Janeiro, quer levar um professor de dança que tem um trabalho voltado para determinado segmento, utiliza esse cadastro como consulta. Claro que a gente tem que ir ainda aperfeiçoando o cadastro, mas ele está sendo muito importante para nós. Esse aqui é um modelo, então, um iluminador que tem um trabalho voltado para a nossa área, coreógrafo, bailarino, grupos e companhias. Enfim, hoje são quase 3.000 cadastros. Temos uma demanda também, uma demanda do colegiado setorial de dança, nós fazemos o mapeamento da dança nacionalmente. Esse cadastro, esse mapeamento, ele vai ser um convênio por meio da Universidade Federal da Bahia, foi uma ação que já foi aprovada também. A Universidade Federal da Bahia seria a central e nós utilizaríamos todas as outras universidades do Brasil todo para que a gente possa fazer um mapeamento e a partir daí também desenvolver as políticas públicas voltadas para a dança, né? Incentivar a pesquisa de campos editais específicos voltados para a dança
e esse mapeamento, ele tem a ideia dele é justamente a gente identificar as pessoas da dança e as ações voltadas para o setor. Tivemos também esse ano um projeto que marcou na década de 80, o projeto Mambembão. A gente voltou, a FUNARTE voltou ao projeto Mambembão e tivemos uma programação somente diferente da primeira versão da década de 80, tivemos uma programação de dança dentro do projeto Mambembão. O projeto Mambembão tinha o objetivo de trazer grupos e companhias fora do eixo Rio-São Paulo. Trouxemos aqui para o Rio de Janeiro, tanto aqui no Cacilda Becker quanto no Teatro Dulcina, durante os meses de fevereiro e março, né? Fevereiro e abril, fevereiro a abril, foi chamada uma curadora, a Regina Levi fez uma curadoria e tivemos algumas apresentações, foram 12 apresentações, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, mas foram várias apresentações envolvendo esses teatros da FUNARTE, e o Mambembão deu um resultado muito positivo assim, para nós. A gente teve a possibilidade de trazer um grupo lá de Manaus, que nunca tinha vindo para o Rio de Janeiro, grupo que faz um trabalho que já havia ganho, o Prêmio Clausiano, por exemplo, esteve aqui no Rio, e a gente teve essa oportunidade de conhecer, enfim, e a possibilidade de nós fazermos também esse intercâmbio fora do eixo Rio-São Paulo, no Mambembão. Temos um programa de oficinas de capacitação, aí eu pego também o gancho, eu acho que é uma nova ação que nós criamos também para podermos capacitar, levar profissionais para os outros lugares e fazermos oficinas de capacitação na área da dança, na área prática da dança, na área de produção, na área de também área técnica, né, voltada para a dança. Tivemos 30 oficinas esse ano, investimento de 111 mil reais, acho até que foram poucas, no ano passado nós fizemos 20 oficinas, mas o resultado foi muito produtivo. E as oficinas de capacitação, no primeiro momento, era para acontecer somente Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, onde a FUNARTE tem sede, né? Mas partimos também para o campo para tentar conseguir, porque estamos enfrentando um contingenciamento na questão das passagens, e eu acho que é importante a gente conseguir levar para esses lugares com a parceria e o comprometimento por parte das secretarias de Estado e de município. Isso deu muito certo, assim, eu entrei em contato com algumas secretarias e municípios que quisessem levar essas oficinas de capacitação, e eles entraram com a contrapartida. A FUNARTE entrou com um montante maior, que era o cachê do oficineiro, e a contrapartida por parte do Estado e do município, que era a passagem e hospedagem desses oficineiros. Então, são 30, nós estamos terminando agora 30 oficinas no Brasil todo, 30, né? 32 oficinas no Brasil todo, na área da dança. Temos um programa de intercâmbio e difusão cultural do Ministério da Cultura. Esse programa, desde março do ano passado, a FUNARTE tem uma cadeira nesse programa de difusão e intercâmbio, que é o antigo edital de passagens do INC. Antigamente era somente a estrutura mais administrativa do Ministério que fazia o julgamento. Então, desde o ano passado, eu faço parte, inclusive, represento a FUNARTE na comissão de seleção, o que também é muito importante, porque assim a gente vê projetos de pessoas que nós conhecemos, de profissionais, e a importância de ter um edital de programa de difusão e intercâmbio. Tivemos um aumento da verba, o valor desse prêmio do programa de difusão foi para 3.300.000 anualmente, e vale salientar também que durante os meses desse ano de fevereiro e março, na área artística, então, esse edital, ele contempla todas as áreas do Ministério da Cultura, IBRAM, IFAM, Secretaria da Diversidade, Palmares, então, todas as áreas, as entidades vinculadas do Ministério, eles têm a sua representação no programa de difusão e intercâmbio. E nos meses de fevereiro e março desse ano, sobrou verba na área artística, né? Até pelo aumento a gente tivemos verba sobrando, menos projetos inscritos na área artística. É um projeto que ele também está sendo reformulado, né? Nós tínhamos a grande demanda, o grande problema
de sair o resultado muito em cima do lançamento do convite, né, para que o artista pudesse viajar. Isso é uma das coisas que a gente tem colaborado, tem colocado para a gente poder cada vez mais aumentar os prazos, porque a gente sabe dessa questão dos festivais, o convite, ele contempla desde um pesquisador que queira ir para um trabalho fora do Brasil, até mesmo de uma companhia que queira circular aqui dentro internamente. Mas eu acho que isso a gente tem conseguido reformular e tem aumentado, assim, em torno de 60 dias o prazo entre o resultado e a viagem. A solicitação é só do artista para participar do evento? Na verdade, volta um pouquinho. Ou o evento pode Não, solicitar ela é do artista para participar do evento. Você pode entrar como pessoa, como grupo e companhia, ou individualmente. Você pode entrar como pessoa física mesmo, né? Individualmente. Mas é só do artista, tem que ter a carta do convite do evento. Mas, Fabiano, me explica sobre esses 60 dias, porque o que eu estou sabendo, porque eu estou entrando agora para esse edital, é que até 13 de setembro pode se inscrever para outubro, mas aí, por exemplo, se a inscrição é até 13, possivelmente só vai vir resultado bem... Não, mas terminando as inscrições, eles já fazem em seguida o resultado, você pode viajar mesmo você pode ser ressarcido com o valor daquilo ali. Tem a possibilidade de ressarcimento. Quer dizer que já existe o ressarcimento. Não, mas gente, peraí. Tem que achar uma amiga rica, né? Não, mas olha só, além disso, não vamos nem entrar nesse mérito aí, que só vamos lembrar que assim, dar o resultado 15 dias antes do mês que você viaja ainda não está bom. Nós vamos ter nossa meta é fazer 6 meses antes do evento. Essa é a meta. 6 meses eu acho até um pouco demais. 3 meses já seria muito bom. Não, mas eu acho que já, por exemplo, a amiga rica ou a companhia de viagem segurando para ser pago depois, já, né, é uma estratégia assim, já dá 15 dias. O problema é sair realmente no dia anterior que você tem que viajar. Tem coisa aqui. Temos um programa dentro da FUNARTE, que é um centro de programas integrados, onde se concentram as edições da FUNARTE. Temos uma demanda antiga também de termos um registro de livros dentro da coordenação de dança, algumas demandas, né, de gente que queira fazer uma publicação em cima da área da dança. Mas esse centro de programas integrados, ele abriga todas as áreas da FUNARTE. Então não é um edital, é uma demanda espontânea. Claro que existem outros, né, a música tem, enquanto artes visuais, fazer algumas publicações. E para esse ano, a última publicação que nós fizemos na área da dança foi o livro do Roberto Pereira, em 2009, Angel Viana também, em 2008, nós fizemos as últimas publicações da área da dança. Temos algumas possibilidades da gente poder fazer o encaminhamento de algumas edições. Falar sobre os editais. Eu acho... como eu falei, trabalho há 21 anos dentro do serviço público. Eu acho que não existe fórmula para os editais. Acredito também que existe o outro lado da moeda. A gente está submetido a uma procuradoria jurídica, né, que é muito rigorosa, cada vez mais, com essas questões todas que a Anaíse colocou. Acho que o edital é uma das formas da gente possibilitar um tipo de fomento. A minha função enquanto gestor é tentar aprimorar esses editais, já que existe essa ferramenta, e dentro dessa lei que nós somos submetidos à Lei 8666, né? Para quem não sabe, a lei da mesma pessoa que quer construir uma ponte, um edifício, a gente está dentro da mesma legislação. Então, isso, como eu falei, isso dificulta também para que a gente possa fazer as ações dentro de um contexto maior, que é uma procuradoria jurídica. E os editais a gente procura tentar aprimorar nesse sentido. Falar um pouco, nós temos dentro do Centro de Artes Cênicas, fora a dança, né, temos a Bolsa para Formação em Artes Circenses, que é da Escola Nacional de Circo, o Prêmio Carequinha, Estímulo Circense, Prêmio Teatro Miriam Muniz, Prêmio FUNARTE Festivais de Artes Cênicas. Já temos assegurado que esse ano, até o final do ano, a gente vai lançar o prêmio de festivais, e o prêmio de doação de equipamentos de iluminação cênica. Também foi um prêmio que foi lançado no ano passado, um prêmio para kits de iluminação cênica, para espaços legalmente constituídos, né, e que tivessem já uma estrutura física
que pudessem abarcar esses kits de iluminação cênica. Foram mais de 600 inscrições também no Brasil todo e a gente conseguiu fazer essa doação. O prêmio Carequinha, a última edição, nós tivemos 850 projetos inscritos. O prêmio Miriam Muniz, no teatro, foram 2.200 inscrições. E o prêmio Clausiana foram 650 inscritos o ano passado. Para nós, eu digo, para mim, isso também é um problema. Quando a gente senta, eu falei no começo da conversa, a gente senta na mesa de discussões, isso também é um dado, né, para a gente discutir valores na hora da presidência. Então, eu acho que a gente, vocês, enquanto fazedores de dança, também tem que se apoderar desse instrumento dos editais propriamente dito. O Clausiano, esse ano, tivemos um aumento de 6 milhões de reais. O ano passado foram 4 milhões, 4.500 no ano passado, esse ano 6 milhões de reais. Conseguimos aumentar também o número de contemplados, eram 64 contemplados, esse ano vão ser 82 projetos contemplados. Essa questão da gente conseguir, como eu falei, foram 650 inscritos para 64, tem muita gente boa que fica de fora, assim como tem muita gente que não atende o edital, porque tem algumas cláusulas do edital, no momento que você é contemplado, você tem que cumprir 10 apresentações, e tem muita gente que acostumada a participar de editais que coloca 8 apresentações, 2 workshops, 5 debates, mas não são 10 apresentações. Então isso fere o edital. Existe uma legislação que a gente tem que cumprir, no mínimo, aquilo que está no edital. O prazo de execução do Clausiana são 250 dias, são 8 meses, e acho que assim, a gente vem aprimorando o edital. Quando eu falo aprimorando, é sabendo, de acordo com aquilo que a gente está desenvolvendo. Assim, no Clausiana, nós separamos algumas categorias, né? Circulação nacional de espetáculos, atividades artísticas, e a categoria C, que seriam os novos talentos. E eu acho que isso também foi uma demanda dos lugares que eu ia, as pessoas justamente falavam isso, os novos talentos. Quem são os novos talentos? As pessoas, grupos até 3 anos de formação de trabalho continuado, concorrendo entre si. Antigamente não, era quem tinha 30 anos de existência concorria com o grupo que estava começando e tal. Então a gente procurou separar dentro dessas categorias, e isso deu um resultado muito legal. Assim, tivemos algumas inscrições nessa categoria dos novos talentos, projetos bem interessantes e que foram contemplados no ano passado. Desde o ano passado a gente está com essa categoria. Esse ano a gente aumentou um pouco o valor da verba dos novos talentos, foi para 40.500, categoria dos novos talentos, e eu acho que é importante. A questão da circulação, uma questão que nós tínhamos, né? Antigamente a circulação, o pessoal do Sudeste muitas vezes ganhava mais do que quem queria circular do Norte. Do Sul era diferente. Então o teto da circulação nós procuramos, porque existe essa questão. O custo amazônico, ele faz parte do contexto de quem quer circular na região amazônica. O cara que quer circular do Norte, ele vai ter um custo, do Piauí tem outro custo, do Sul para poder circular, porque existe também isso, a dificuldade de conseguir circular com os espetáculos dentro das regiões, né, do Brasil. Bom, como eu falei, aumentou de 64 para 82 projetos contemplados. Próximo. Bolsa Funarte de Residências. Esse edital nós lançamos em 2010 e já temos assegurado também, e agora nesse momento a gente está fazendo a prestação, recebendo a prestação de contas. Vale salientar assim, que a Funarte nós não temos uma prestação, isso também foi uma conquista, eu acho que a gente não tem uma prestação de física, uma prestação de contas orçamentária, ou seja, a gente não tem que colocar nota fiscal dentro dos prêmios, a gente tem a realização do projeto. O proponente ganha aquela verba, ele tem que executar dentro do prazo estipulado do projeto, e nós temos a possibilidade de poder fazer essa prestação de contas artística, né? Essa bolsa de residência nós lançamos em 2010, como eu falei, ele contempla áreas de circo, dança, teatro,
para quem quisesse fazer uma residência no Brasil ou no exterior. E os resultados a gente está colhendo agora, porque tem resultados muito positivos, assim, uma residência de 6 a 8 meses dentro do grupo de uma companhia, e já temos assegurado o lançamento desse edital para janeiro de 2013, da Bolsa de Residência. Prêmio Procultura, o prêmio foi lançado também em 2010, tivemos uma ação do Fundo Nacional de Cultura, foi lançado em 2010, nós tivemos o julgamento em 2011, e agora, julgamento em dezembro de 2011, e agora em março desse ano a gente fez o pagamento de todos os projetos. Ele foi separado em 3 categorias: produção artística e circulação, programação de espaços cênicos e substituição de lona circense, que é da área do circo. A coordenação de dança ficou responsável pela categoria programação de espaço cênico, que eu acho que também ele é um edital que a gente tem que fomentar para quem tem um espaço legalmente constituído e quisesse fazer uma programação dentro de um período de 1 ano. Foram 47 projetos aprovados na categoria B, programação de espaço. Prêmio Funarte Artes na Rua, está aberto esse edital, é um edital também para quem tem atividades voltadas fora do espaço convencional do teatro. Então, o investimento é 13 milhões de reais, são 2 categorias: montagem, circulação de espetáculos e performances cênicas ou intervenções. Em 2011 foram 12 projetos de dança que foram contemplados. Não? Edital de ocupação do Teatro Cacilda Becker também está aberto. O edital, tivemos a primeira ocupação. Já fechou, filho. Já fechou. Já fechou o edital de ocupação. Aumentamos um pouco o prazo, o tempo da ocupação. O primeiro edital foi de 4 meses. Não, o primeiro edital, na verdade, foi de 2 meses. A gente aumentou o segundo para 4, agora esse é de 6 meses. De ocupação do Dança para Cacilda, que está ocupando aqui. Próximo. Plínio Marcos também está aberto, que fechou agora, contempla circo, dança e teatro. Todos esses editais dos espaços de ocupação, eles são editais nacionais. Grupos ou companhias fora do estado, eles podem vir e participar desse edital de ocupação. Sala René Gumião. Esse eu queria tentar, durante muito tempo, dentro da Funarte São Paulo, nós tínhamos uma programação voltada somente de teatro, né? E desde o ano passado a gente conseguiu abrir um edital que contemplasse a dança dentro da Sala René Gumião. Isso também para nós está sendo muito produtivo, principalmente em São Paulo, pela efervescência de dança e a necessidade de a gente ter um espaço de dança dentro da Funarte São Paulo. Conseguimos, né, depois de duras brigas lá, e ter esse edital de ocupação na Sala René Gumião em São Paulo. Próximo. Vai na setinha. Galpão 3 da Funarte Belo Horizonte contempla circo, dança e teatro também. Próximo. Dulcina também está reaberto, terminou agora o edital, vai ser julgado. Falar um pouco sobre essas ações internacionais, que tem um detalhe, volta um pouquinho. Nas ações internacionais, desde o ano passado eu faço parte de um grupo de trabalho dentro do Ministério da Cultura. A gente está prestes a sediar 2 grandes eventos, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E existe esse grupo de trabalho dentro do Ministério que nós podemos trabalhar um pouco sobre as ações que vão além do grande show de abertura da Ivete Sangalo no Maracanã, né? Então o Ministério vem pensando um pouco sobre isso, sobre essas ações. E a gente vem trabalhando e podendo colaborar um pouco sobre essas ações. Tem 3 ações que eu acho que são fundamentais, que vêm sendo desenvolvidas, né, pela Funarte e que estão prestes a ser aprovadas. Primeira ação, nós fazemos um edital de circulação envolvendo as 12 cidades sedes da Copa do Mundo. Grupos e companhias, não só para a área da dança, mas as 6 áreas da Funarte: circo, dança, teatro, artes visuais, música e artes integradas. E a gente, ou seja, um grupo do sul viajar para o norte, um grupo do norte viajar para o centro-oeste, envolvendo essas 12 cidades. A segunda ação, uma residência de artistas do exterior aqui no Brasil,
também uma residência de 6 a 8 meses, e a partir daí ter um resultado artístico envolvendo as 12 cidades sedes da Copa do Mundo. E a terceira ação, não menos importante, é nós criarmos oficinas de capacitação para que a gente possa aprimorar, aperfeiçoar e também fazer uma reciclagem dos técnicos e dos profissionais que vão trabalhar na Copa do Mundo na área artística e na área cultural. Essas ações pretendem já começar a partir do ano que vem, todas as três, a residência, a circulação e as oficinas, porque o ano que vem é o ano da Copa das Confederações, então vão envolver essas cidades em função da Copa do Mundo. Um dos projetos que eu considero os projetos mais importantes da coordenação de dança nós tivemos no ano passado, o projeto Outras Danças. A gente fez uma residência, né? Aconteceu a primeira edição no estado do Ceará. Fizemos uma residência de um artista chileno e colombiano. Temos aqui, inclusive, uma presente que participou dessa residência coreográfica com um artista do Chile e um da Colômbia. Nós tivemos essa residência durante 30 dias, né? Foram 30 dias de residência, e tivemos uma amostra que foi resultado, uma amostra de solos hindus que foram resultados dessa residência. Nesse momento a gente está com uma chamada pública também para poder selecionar esses bailarinos que queiram participar desse projeto para esse ano, que vai acontecer em Porto Alegre, com um convênio também entre o governo do estado do Rio Grande do Sul com a Funarte. E eu acho que é mais importante também, a gente tem uma amostra que é o resultado das residências e a possibilidade da gente trazer a Funarte, né, entre aspas, desses países, para que a gente possa saber o que vem sendo desenvolvido na área da dança nesses lugares. É uma aproximação. Ano Brasil e Portugal, a gente também, agora começa do dia 7 de setembro até o dia 10 de junho do ano que vem, o Ano Brasil e Portugal. Durante esse ano, de setembro até dezembro, a gente vai ter uma programação de teatro e de música, de artistas convidados, Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, enfim, uma programação que já está estabelecida. Vai ser feita uma chamada também pública no site Ano Brasil Portugal, para que a gente possa levar espetáculos daqui para lá, e o ano que vem a possibilidade de trazer também espetáculos de Portugal para o Brasil. Apoio ao circuito brasileiro. De dança ainda não saiu, né? Só de... Não saiu. Na verdade, o de música está aberto. O de dança, eu acredito que até outubro a gente vai lançar. Não vou te dar uma precisão assim, mas até outubro a ideia é você ir acompanhando ali no site, está disponível isso no site, vai ser uma chamada para as inscrições, né? É importante que você tenha já uma relação, alguma questão lá com Portugal. Apoio ao circuito dos festivais de dança, como a Anaís falou, a gente tem essa questão da LDO de dezembro de 2010, essa data nunca mais vai sair da minha mente, né? Que restringe toda a questão de repasse de verba por parte do governo federal, tem que ser por meio de instituição pública. Isso foi uma dificuldade, está sendo uma dificuldade até hoje. Tivemos no ano passado um grande problema com relação ao FID, a gente não conseguiu fazer um apoio direto, né, em função desses problemas. A gente tem, isso é uma realidade, mas ao mesmo tempo é uma lei que é difícil da gente poder contornar isso. O apoio aos 4 circuitos, Bienal do Ceará, FID, Panorama e Recife, Festival de Dança do Recife. Iberecena, esse edital é um edital também que é novo, desde março do ano passado, o Brasil faz parte do Iberecena, são 12 países envolvidos. Esse ano, o apoio financeiro da Funarte foi $200 mil. Nós tivemos, em 2011, foram 58 projetos inscritos somente, e 80% foram da área da dança, né? São 4 categorias do Iberecena. No ano de 2012, as inscrições foram até 15 de julho, agora passado. Então, são 4 categorias. Ajuda a redes e festivais. Você pode se inscrever como pessoa física, pessoa jurídica,
ajuda o processo de criação, dramaturgia e coreografia, ajuda com produção de espetáculos, teatro e dança ibero-americanos. Esse ano, o Iberecena vai acontecer, a seleção dos projetos vai acontecer aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, os 12 países, representantes dos países, virão para cá para a gente possibilitar esse intercâmbio. Próximo. Os convênios. Esse ano a gente fez um convênio com a Bienal Internacional de Dança de Curitiba. O conveniado foi a Fundação Cultural lá de Curitiba. Festival Dança Alegre Alegrete, também um festival, tem a possibilidade de convênio com o festival que tem lá no Sul. Festival de 23 anos de existência. Próximo. Teve o Festival Espírito Santo de Dança também, um convênio com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Bom, terminar dizendo que, assim, como a gente sabe, existe uma questão que é muito importante, assim, essa questão dos editais. Acho que a gente, como eu falei, não existe forma, a gente tem que estar sempre aprimorando. É importante a gente ter possibilidades, outras possibilidades, sair da caixinha convencional, né, e tentar outras frentes e outras ações de incentivo, cada vez mais aprimorando e sabendo a demanda. Eu costumo dizer que é importante o gestor estar presente nos locais e sabendo, olhando na cara de cada um, sabendo quais as necessidades, ir aprimorando e também mostrando um pouco dos resultados que vêm sendo trabalhados. Agradecer a oportunidade, obrigado a vocês. Queria divulgar também, que a Mariana vai falar. Agora, a coordenação de dança tem o Facebook Codança Funarte, tem aqui os meus contatos também diretos, para quem quiser entrar em contato comigo. Codança Funarte. Codança Funarte. Vamos tomar um café, porque a gente precisa devolver o teatro já. O Ricardo. O horário de encerrar. Não, eu queria só saber quem tem uma pergunta para a gente fazer uma coisinha final aqui. Queria fazer igual o evento público. Queria registrar a presença da colega Valéria Martins aqui no evento, que chegou depois. Mas eu queria dizer que assim, a gente não teve tempo de falar de muita coisa, e eu acho que isso é uma conversa que tem que continuar, porque a gente não conseguiu tocar em algumas questões que são as questões importantes, que é essa questão do trabalhista, a questão do ensino nas universidades, do mercado, inclusive a questão da legislação do ensino da dança nas escolas da rede municipal estadual, que é um nó que está em franca ebulição nesse momento, isso merece um outro dia, só essa discussão. Belo Horizonte agora tem o primeiro curso de graduação em dança da UEF. Belo Horizonte, O primeiro? Vocês têm 40, a gente tem o primeiro. Não, eu queria aproveitar para implicar o Fabiano, que foi uma coisa que a gente já fez com a Diana, vamos implicar o Fabiano também, que é o seguinte: essa discussão entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação sobre o ensino de dança no Brasil é uma coisa que tem que ser tratada com urgência. A Diana teve aqui, se comprometeu a fazer inclusive encontros com o pessoal de dança aqui do Rio sobre o ensino municipal, que é a esfera que ela pode fazer alguma coisa, porque é um drama, né? A gente não tem a regulamentação do ensino de dança nas escolas. Isso, como se fala de mercado de trabalho, é um mercado de trabalho imenso, importante. Que afeta até a universidade. Exatamente. Então, eu queria só, nesses 5 minutinhos finais, agradecer a todo mundo e tal, eu queria só que o Sérgio, se quiser fazer um comentário sobre isso, que eu acho que é importante, que é professor da UFRJ e está aqui, pode falar sobre isso. Queria agradecer ao Fabiano vir aqui apresentar para a gente as ações da Funarte. E se alguém tiver mais uma questão depois do Sérgio, a gente faz essa e aí a gente precisa entregar a Funarte. O Ricardo pode ir embora, né, Ricardo? Ricardo, faz pergunta. Então, peraí. O Sérgio e vou para você, pode ser? Peraí. Na verdade, é só para reforçar, né, a importância de discutir isso, porque a gente está passando agora aqui na UFRJ por um problema no curso de licenciatura em dança, que os alunos estão agora indo para campo, para estágio. E aí, por uma legislação, só se pode estagiar se o aluno tem orientação, ele tem que estar acompanhado por um professor licenciado e que eu trabalho nesse informal, ou seja, aqui no Rio isso é um problema seríssimo, porque não tem
estagiar. Assim, ou seja, o estágio da UFRJ agora, a gente está com um problema porque a gente vai ter meio que burlar a legislação, encontrar um jeito para que os alunos possam estagiar, porque a gente não tem professores licenciados no município que atuem na rede formal de ensino. A gente vai ter professores que são licenciados e trabalham em projetos, em ONGs, enfim, mas no licenciado não tem. E a gente está procurando a Secretaria de Educação para ver onde caçar. Parece que em Nova Iguaçu tem uma pessoa, mas imagina, o aluno sair do fundão e vai estagiar em Nova Iguaçu. Mas o problema é falta de lugar para estagiar ou é falta de professor licenciado para acompanhar? Não, é porque uma coisa está implicada na outra. Para estagiar no lugar, por exemplo, aqui vamos seguir uma escola, teria que ter um professor que ministra a disciplina de dança nessa escola e esse professor tem que ser licenciado. Esse problema, por exemplo, para mim que vim de Salvador, que tem a primeira universidade do Brasil, etc., nunca passou na minha cabeça, assim, né? Porque lá a gente está 56 anos de escola, tem muita gente formada e está atuando na rede pública, mas aqui no Rio a gente não tem nem na rede pública nem na rede privada. Então, assim, aí está se caçando, encontrando um jeito de empurrar bem. Agora, só uma coisinha que eu acho que tem a ver com essa coisa da política dos editais. Eu vi falando do programa de difusão, porque em todos os lugares que eu vou, assim, ou a FUNAT fala, ou a Secretaria de Cultura do Estado, de algum lugar fala, sobre esses programas de difusão e intercâmbio, sempre sobra dinheiro. É incrível. Em todos os lugares, assim, esse ano sobrou dinheiro na parte artística de difusão e intercâmbio. E eu participei do projeto, foi um projeto piloto na Bahia, em 2007, teve o primeiro edital de residência artística no exterior, e eu fui o primeiro, assim, né, tipo, da dança que foi. E aí, naquela época, eu vim entender por que sobra, assim, eu acho que tem a ver com o que a Anaís falou, é porque a política do edital ela surge antes de uma demanda anterior que precisa para que o edital aconteça. Para um artista ele ir fazer uma residência artística em um outro país, eu lembro que eu demorei um ano assim, planejando para encontrar a instituição, para toda aquela organização. E eu só poderia fazer aquilo porque eu já tinha um pé profissional para realizar aquilo. Como a gente vive essa realidade amador, profissional, etc., para uma instituição de residência qualquer, lá na Itália, receber um artista, ele pede uma série de documentações que comprovam, inclusive, essa profissionalização do artista. Então, eu acho que todo lugar que eu vejo na Bahia sobra muito dinheiro nesse sentido. Sempre sobra, porque tem uma linha de fomento que é só disso, que sobra. A Funarte diz que sobra também. Imagino que aqui no Rio, se tiver, talvez não, que aqui no Rio tem essa coisa mais... os cariocas vão muito a Miami, na França, enfim. Mas todo mundo aqui fala francês e inglês, eu acho que... Mas enfim, eu acho que tem a ver com isso, essa política anterior ao edital. Como é que a gente pensa nisso, né? Como é que a gente fomenta esse tipo de formação? Porque fazer um projeto internacional não é assim da noite para o dia, né? Vai chegar lá. Boa noite. A minha pergunta é só uma. E o sindicato nisso tudo? Boa. Vamos deixar registrada a pergunta do Ricardo. Perguntou, cadê o sindicato? De dança, né? Nesse caso. Porque, assim, aqui no Rio existe o sindicato de dança. Não existe em todos os lugares, né, Fabiana? Não, em Belo Horizonte não tem. Só satélite. Aqui no Rio de Janeiro existe o sindicato de dança, que São Paulo aliás está também. agora em eleições, me parece. Tem aí uma chapa, né? Já elegeram? Quem ganhou? Tá vendo? Porque, olha o que acontece. Ninguém é sindicalizado, meu povo. Quem é sindicalizado no Rio de Janeiro são os professores que estão atuando nas escolas do ensino. Mas o que o sindicato livre. faz para os artistas? Então, essa é uma pergunta. Eu não sou uma profissional de dança, eu sou uma profissional de jornalismo, o meu sindicato é outro. Mas, os profissionais da dança,
dizem que o sindicato não faz nada. Eu acho Por que é uma isso que questão eles não pra discutir. sindicalizam. Então, tem um Mas problema de você falta de trabalha ação. no SESC, você tem que ser sindicalizado porque o SESC só paga agora com DRT. Mas isso não é ser sindicalizado. Não, ter DRT São não é duas ser coisas sindicalizado, diferentes. é outra coisa. É porque o sindicato é que te dá o DRT. Sim. Mas você se sindicalizar. você sindicalizar... Então, só para te organizar essa É ideia. verdade. Mas o DRT você pode, qualquer pessoa diplomada. No Ministério do Vai lá. mas é porque lá em Belo Horizonte o povo faz de satélite. Mas, ó, só pra gente não entrar nos meandros do sindicato do DRT, a gente só quero deixar aqui registrado duas coisas que a gente ia pensando para uma próxima conversa, que a gente não tocou hoje e que não se resolveu desde que eu comecei na dança em 1944, que é a questão da profissionalização passa também pelo entendimento da regulamentação da atividade artística no Brasil. A gente não tem uma lei aplicada à atividade artística, como em outros países, e por não ter essa lei, a gente está submetido à mesma lei de fazer ponte. Isso é um problema. O outro problema é que a gente não tem uma clareza do que é o papel do sindicato, do que é o papel nacional de uma associação de profissionais de dança, que não existe. E aí a gente fica frágil para a ação de coisas nefastas como o CONFEF, que é uma briga velha, Fabiano conhece bem essa briga. O CONFEF é o Conselho Federal de Educação Física, que há anos está no pescoço de todos os profissionais de dança brasileiros, querendo que o pessoal pague para se associar ao CONFEF, porque senão, em muitos estados, eles não podem sequer dar aula de dança, porque a dança, em alguns contextos, é considerada uma atividade regulamentada pelo Conselho de Educação Física, porque não há um conselho representativo nacional da atividade artística. Então, assim, a gente aqui leva uma vida nesse sentido boa, porque o CONFEF não vai vir em cima do panorama, em cima de uma companhia conhecida internacionalmente. Agora, a fulana que está dando aula de balé lá em Goiânia, toma a fiscalização do CONFEF e tem que pagar o CONFEF para ficar aberto. É mentira ou não? Verdade. Então é isso, entendeu? Essa é uma questão importantíssima que ninguém está falando, ninguém toca muito no assunto, porque não somos afetados diretamente. Já a Valéria tomou 3 processos do CONFEF. Eu tenho só um parênteses, Valéria, só um instantinho, um pouquinho. Queria responder essa questão do MIC e do MEC. Né? Eu participei de algumas reuniões em Brasília, inclusive agora segunda-feira nós tivemos uma reunião que foi bem importante, assim, que é a reunião da Secretaria de Economia Criativa, para quem não sabe. É a bola da vez dentro do Ministério da Cultura. Nós temos um plano chamado Brasil Criativo e existe uma parceria entre o MINC e o MEC nesse sentido. E algumas ações da Secretaria da Economia Criativa já vem trabalhando para que sejam estabelecidas. Entre elas, nós podemos criar possibilidades de fomento de produções artísticas geradas dentro das universidades, dos cursos regulamentados, ou seja, grupos de dança dentro da universidade, da Unirio, que queiram fazer uma circulação nacionalmente. Então, existe essa demanda dentro das parcerias MINC e MEC, que a Secretaria da Economia Criativa está cuidando, e também a possibilidade de a gente, da legislação, né, poder tomar conta dessa situação, que isso nos afeta diretamente. E essa parceria MINC e MEC tem dentro do Brasil Criativo essas ações voltadas também para dentro da universidade. Valéria, eu só queria deixar também mais uma questão na sacola das coisas que no futuro vai ser discutida. Que assim, eu venho de um trabalho artístico que o circo não vê como circo, claramente. É circo, mas não é circo. É teatro, mas não é teatro. É dança, mas eu não sou coreógrafa e também tem muita gente da dança que não vê como a dança. E eu fico pensando que eu não devo ser a única pessoa que trabalha dessa forma ou que vê a arte nesse sentido mais amplo. E aí, da mesma forma que as discussões caem nessa situação que a educação física cobra da dança e os fisioterapeutas são cobrados e começa a ter uma discussão que ela vai para um nível de diplomas, de legalizações, de sindicalizações e tudo isso que é super pertinente, que todos têm que também batalhar e a gente aqui acho que engatinha no Brasil nesse sentido de corporativar essa discussão para ter força. Agora, eu fico pensando numa entidade como a Funarte, que eu conheço ela bastante,
tenho acesso à presidência, até ao diálogo, mas como essa questão, ainda aqui no Brasil, para vocês, gestores públicos de cultura, que estão com uma iniciativa assim, bastante avançada, né, nessa tentativa de fomentar a política pública, quando ainda segmenta de uma forma que parece que é o jornal Globo, que fica pegando um release e fica pensando onde é que vai encaixar, e agora criaram uma coluna que se chama evento. Tudo que eles não sabem muito bem onde vai encaixar, ou é de graça, vira evento. E nem, assim, ou então, quando a dança está esvaziada, vai parar na dança. Aí o circo é o circo do Marcos Frota, porque tem a lona. Quando no mundo as linguagens se misturaram de uma forma contundente, e aí todos os editais, e a Petrobras e tudo isso, segmenta, e a pessoa fica ali no meio. E você, quando vai criar, então você tem que ser tendencioso. Ah, então, na hora que eu estiver escrevendo o edital, eu vou dizer que vai ter um trapézio. Pronto, então pode ser que eu consiga ali no circo ter uma chance. E aí eu acho que é uma discussão profunda, não vai ser aqui. Eu acho até que aqui é um fórum até bem segmentado. Aqui são pessoas de dança, falando de dança, e você é o representante da dança. Eu só estou levantando a questão porque me parece que você participa de outros grupos de discussão dentro da Funarte e me pareceu um discurso mais aberto, uma disponibilidade. Você disse que tem uma vida pública longa. Espero que você se aposente podendo ter essa conclusão na prática. Porque a coisa é mais ampla do que segmentar, assim, do que o jornal, num pescoção de final de semana, tentar enquadrar as coisas na Rio Show. Perfeito. Não, e aí? Valéria, só para colocar assim, acho que a gente, dentro da estrutura da Funarte, existe essa segmentação, até para que nós possamos ter uma garantia de verba, porque senão, assim, em 2007, lá, existia esse grande montante, nós tínhamos uma disparidade, agora falando enquanto representante da dança, nós tínhamos uma disparidade muito grande com relação ao teatro, que a verba era maciçamente concentrada no teatro. E eu acho que assim, você não é o único com essa demanda, nós temos muito as artes integradas, né? Que eu acho que quem passa pelo circo, pela dança e teatro, artes visuais, e dentro desses grupos de trabalho, eu acho que são questões que a gente tem que colocar. Essas ações da Copa do Mundo, como eu falei, todas as 3 ações, circulação de espetáculos, residências artísticas e oficinas de capacitação, nós já temos esse cuidado de atingir os programas integrados. Todas as áreas, as 6 áreas que a Funarte atinge, para não ser segmentado. Mas também existe dentro da Funarte o CEPIM, que é o Centro de Programas Integrados, que é diferente do Centro de Artes Cênicas, e que também, no meu ponto de vista, deveríamos ter ações, editais, projetos que englobassem todas as áreas, né? Para que a gente pudesse atender quem não tem o seu espaço ali propriamente definido, né? Assim, definido no sentido amplo. Bom, gente, antes de encerrar, vou falar minha última coisa, que apesar da minha fala, eu sou super otimista, senão eu já tinha desistido há muito tempo. Tem 16 anos que eu sou otimista. Obrigada a todos, obrigada Fabiana, Naís, e quarta-feira, final de semana de novíssimos, sexta-feira 15 e 20 horas, sábado às 20 e domingo às 19. Luísa Coser e Paula Pi. Obrigada.